Olá, bem-vindos à quarta edição do programa Magistratura e Sociedade, iniciativa da Escola Superior da Magistratura, com o objetivo de inserir os magistrados nas ciências humanas e sociais como forma de apropriação do conteúdo social e humanitário. Para este encontro, recebemos a professora pós-doutora Maria Tereza Sadek. A nossa convidada tem mestrado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado na Universidade da Califórnia, na própria USP e na Universidade de Londres. Atualmente é colaboradora da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, pesquisadora sênior e diretora de pesquisas do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais. Professora doutora da Universidade de São Paulo e professora do mestrado profissional do SEDES. Tem experiência na área de ciência política, com ênfase em teoria política, atuando principalmente nos seguintes temas: Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, acesso à justiça, Constituição, justiça e democracia. Seja bem-vinda, professora Maria Tereza. Querido Gonçalo, querido Marco, querida Liliane, eu quero dizer que é um prazer enorme estar aqui e eu quero louvar esse tipo de iniciativa. Que o juiz saia da sua redoma, que o juiz saia das suas matérias mais tradicionais e ouça alguém que é de fora, mas de dentro também. Eu me considero de dentro e de fora ao mesmo tempo, sabe, Gonçalo? Porque há muito tempo eu comecei a estudar o sistema de justiça e acabei me considerando de dentro por causa disso, mas de dentro com um olhar de fora. É por isso que eu quero parabenizá-los por essa iniciativa e que ela prospere por um longo tempo. Que assim seja. Também conosco a professora pós-doutora Liliane Capilés Tabel Novaes. Boa tarde, professora. Boa tarde, doutor Gonçalo, boa tarde, doutora Maria Tereza, que bom termos a senhora aqui com a gente, doutor Marcos. Eu também quero parabenizar por este dia, eu fiquei esperando, viu, professor, esse dia, a sua vinda. Vai ser um ganho muito grande essa discussão que vamos fazer, com certeza. Obrigada pela possibilidade da participação de novo. Também sempre bem-vinda, professora Liliane. Também está conosco o desembargador Marcos Machado, diretor da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. Seja bem-vindo, desembargador. Obrigado, Gonçalo. Mais uma edição do nosso programa, que você tão bem conduz. Meus efusivos agradecimentos, um prazer imenso de receber a professora Maria Tereza Sadek neste programa, tê-la, ainda que à distância, e poder vê-la, ouvi-la, e eu tenho certeza que sempre temos muito a aprender com ela. Prazer também muito grande de rever a professora Liliane Charbel, também minha professora, ambas são minhas professoras, viu, Gonçalo? Fizeram parte da minha banca de dissertação de mestrado, eu tenho um carinho muito grande por elas, e o reconhecimento pelo conhecimento teórico e pela dedicação que ambas sempre tiveram com o estudo do Judiciário, o estudo do Ministério Público e, como bem colocou a professora Maria Tereza, do sistema de justiça. E a mim somente aumenta a responsabilidade, não é mesmo, desembargador? Estamos, então, aqui, professora Maria Tereza Sadek, e como primeira, não diria pergunta, mas de certa forma provocação, eu lendo um texto sob o título Império da Lei ou da Corte, do professor Oscar Vilhena Vieira, colega da senhora, ele diz o seguinte: a democracia constitucional brasileira passou a ser mais constitucional que democrática. A senhora analisaria ou nos brindaria o seu conhecimento a respeito de uma visão crítica sobre essa afirmação? Olha, essa afirmação, ela já criou muitas polêmicas e eu quero entrar nessa polêmica porque eu acho que é uma polêmica que nos faz refletir sobre a democracia brasileira.
A Constituição de 88, de fato, é um marco. Por que ela é um marco? Em primeiro lugar, porque ela é democrática. Em segundo lugar, porque ela consagrou uma série de direitos e, do ponto de vista dessa consagração de direitos, não tem nenhuma Constituição no mundo contemporâneo com tantos direitos consagrados. Mas, ao mesmo tempo, ela reforçou sobremaneira o poder do Poder Judiciário. Quer dizer, nós temos uma tripartição de poder, não nos moldes de Montesquieu, mas, ao contrário, é uma tripartição de poder em que o Poder Judiciário adquiriu recursos de poder muito mais fortes do que tinha no passado. Então, quando se diz que ela é mais constitucional do que democrática, é exatamente por aí. Porque o Judiciário, com a atribuição que ele tem de fazer o controle da constitucionalidade, toda e qualquer decisão, quer proveniente do Executivo, quer proveniente do Legislativo, ela pode vir a ser examinada pelo Poder Judiciário. Isso vem ocorrendo. Daí se dizer que é uma democracia mais constitucional do que democrática, porque a participação popular, na verdade, ela é muito restrita. Mas eu acho que nós temos que olhar isso com algum cuidado. Por que com algum cuidado? Porque nós temos a formação do Poder Executivo e do Poder Legislativo a partir de uma escolha popular. Bem ou mal, é a escolha possível. Eu diria, ela tem limitações? Tem limitações. Em primeiro lugar, a grande limitação é o déficit de educação que nós temos neste país. Então, com este déficit de educação, nós temos que entender que o grau de informação não é aquele grau de informação que todos desejaríamos que a população como um todo tivesse, mas é este o grau de educação que nós temos e, na verdade, as políticas educacionais têm sido muito deficientes. E, a partir desse déficit, nós temos os demais déficits. Tá certo. Aproveitando essa resposta, o Judiciário tem se tornado protagonista em certos aspectos, nas questões que envolvem minorias, políticas públicas, como bem frisou a senhora. Alguns chamam isso de ativismo judicial, que soa impulsivo diante da realidade constitucional, que impõe o princípio da inércia, o princípio da separação dos poderes. Mas, professora Sadeck, professora Maria Tereza Sadeck, essa atuação do Judiciário atual, nessas questões sensíveis, que envolvem, inclusive, minorias e políticas públicas, é legítima diante da clássica repartição de competências, né, com os demais poderes? E aí, aproveitando, gostaria de reforçar essa pergunta com isto. Em que poder estariam, então, instalados os príncipes de Maquiavel hoje? Adorei sua pergunta, Gonçalo. Eu primeiro vou desdobrá-la, né? Em primeiro lugar, é o seguinte: todas aquelas pessoas que usam e abusam do termo ativismo estão fazendo uma crítica ao Poder Judiciário. Mas eu gostaria de lembrar, eu em geral, nos meus textos e nas minhas aulas, em geral, eu uso protagonismo. Por que eu uso protagonismo? Porque o Judiciário só age se provocado, não é? E como nós temos uma ampla margem de atores que podem provocar o Poder Judiciário, ele tem agido e tem agido muito. Ele age quando provocado, ele age porque quem o provocou mostra que talvez aquela medida ou aquela decisão contrariou o texto constitucional e por aí vai. E aí chegamos naquilo que você está dizendo. O Judiciário acaba sendo um grande protetor das minorias, mas é essa a função dele, ele é contra-majoritário. Então, quando um tribunal decide a favor de uma minoria, contra uma decisão do Legislativo ou do Executivo, ele está exercendo a sua função. É por isso que eu digo, isso é
protagonismo. Ele não agiu por motu próprio, ele agiu porque alguém provocou. O que comumente se diz é o seguinte: aqueles partidos, sobretudo os minoritários, portanto os não governistas, que perderam na arena legislativa, na arena político-partidária, vão lá e provocam o Poder Judiciário. E nessa provocação, o Judiciário tem algumas alternativas, e são várias alternativas. Pode demorar para responder, pode responder favoravelmente, pode responder de uma forma negativa, você tem a possibilidade dessa questão levar anos e anos até ser resolvida. Tudo isso são possibilidades nas mãos de todos aqueles que, de alguma forma, detêm o poder. Eu vou até fazer um contraste, Gonçalo, com você, com o poder legislativo. Você vê que nós temos vários pedidos que chegam até a Câmara e que são engavetados, ou, se você não quiser usar a palavra engavetado, são retardados. Eles não são julgados imediatamente. Então, nós temos uma engenharia de distribuição do poder que acaba, de fato, dando muito poder para certos personagens. Então, o relator tem muito poder, o presidente de um tribunal tem muito poder, o presidente da Câmara tem muito poder, o presidente do Senado tem muito poder, o presidente do Executivo tem muito poder. Então, isso é verdade, mas nós também temos, por outro lado, instituições de controle, que nos últimos tempos vêm sendo relativamente enfraquecidas, mas elas existem. Aproveitando sobre as instituições de controle, muito bem colocado pela senhora, a partir daquele discurso do saudoso e bem lembrado discurso do Antônio Carlos Magalhães, na tribuna do Senado, em que ele fez uma afirmativa bastante eloquente e bastante verdadeira, penso eu, com relação à caixa preta do Poder Judiciário e que se precisava abrir, de alguma forma, essa caixa preta. Bom, instalou-se, então, uma CPI, houve um processo, vamos dizer assim, de tentativa de desnudar ou tornar mais transparente o Poder Judiciário. Teve o apoio imediato do ministro Nelson Jobim, integrante, naquela época, do Supremo Tribunal Federal, e, posteriormente, foi seu presidente. Em 2004, com a reforma do Judiciário, veio o Conselho Nacional de Justiça, que a senhora, inclusive, conhece muito bem, que trabalha junto, fornecendo materiais de suma importância para o Conselho Nacional de Justiça, inclusive de estudos, né, por ser elaborados a respeito da estrutura do Judiciário e dos movimentos orgânicos em si do Poder Judiciário. Eu gostaria de saber da senhora, a senhora está satisfeita com a atuação do CNJ? O CNJ cumpre seu papel constitucional? E já adianto que essa pergunta ela tem raízes numa certa reticência, ou um certo obstáculo que se coloca à atuação do próprio poder, dos próprios CNJ internamente, dentro da sua estruturação, dentro do Judiciário como um todo. O que a senhora acha sobre esse papel do Conselho Nacional de Justiça? Ele realmente está utilizando o Judiciário, está cumprindo, de certa forma, aquilo pelo qual, ou aquilo que se propôs desde a sua abertura e da sua institucionalização no país fazer? Gonçalo, mais uma vez, eu vou desdobrar a sua pergunta, se você me permite. Em primeiro lugar, quem falou de caixa preta, na verdade, foi o então presidente Lula. Quem provocou a ideia de uma reforma foi o então senador Antônio Carlos Magalhães. E se nós não tivéssemos, naquela época, essa coalizão entre o Judiciário como você bem lembrou, o Senado e, na verdade, o Executivo, porque o ministro da Justiça, na época, era o Márcio Tomás Bastos, dificilmente nós chegaríamos a uma reforma.
Então, a estratégia do Márcio Tomás Bastos, na época, foi fatiar a reforma. Como a reforma por inteiro não passaria nunca, porque ela feria vários interesses, ele fatiou. E nesse fatiamento foi uma das questões que foram discutidas foi o Conselho Nacional de Justiça, que, na verdade, Gonçalo, sofreu uma transformação enorme da primeira vez que foi proposto até aquilo que foi aprovado. Então, tanto que o Conselho Nacional de Justiça se chamava Conselho Externo da Magistratura. Ele hoje de externo não é externo, ele é muito mais, tem um número muito maior de integrantes que compõem o Poder Judiciário do que de integrantes externos. Aí você me pergunta, a senhora acha que o Conselho tem cumprido as suas funções? Eu diria, relativamente sim e relativamente não. Por que não? Eu acho que o Conselho tem pelo menos duas funções que são básicas. Uma é correcional e uma das coisas que mais se argumentava era o seguinte, na verdade, os juízes de primeiro grau, esses são sujeitos a uma correção, porque os tribunais todos têm essa função, mas os grandes tribunais não são. Então, o CNJ teria essa missão. E a outra missão importante seria de planejamento. Eu me lembro que o então ministro Nelson Jobim dizia o seguinte, o judiciário é como se fosse uma série de ilhas que sequer formam um arquipélago. Cada um faz o que quer, você não tem nenhum tipo de centralização, de uniformização, e ele tinha toda a razão, não tinha mesmo, porque antes da existência do CNJ, nós tínhamos para entender, ou para conseguir entender como é que o judiciário funcionava, uma instituição chamada Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário. O tribunal que quisesse informar quantos processos tinha, qual era o tempo que ele levava, qual era o número de juízes, qual era o número de desembargador, informava. O que não queria, não informava. Eu me lembro porque quando eu comecei a trabalhar com o sistema de justiça, Gonçalo, os dados eram muito precários. Era uma espécie de ilhas, né, professora? Eram ilhas mesmo. O Nelson Jobim tinha toda a razão, eram ilhas isoladas, assim, cada um fazia. Hoje nós temos um processo de centralização melhor. Você me pergunta, os dados do CNJ hoje são inteiramente confiáveis e perfeitos? Não, não são. Quando você vai fazer uma pesquisa, você percebe que ainda há muitas deficiências. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa para a Associação dos Magistrados. A gente queria ter informação sobre processo, era muito difícil de obter, o sistema ainda de sistematização não está absolutamente uniforme, mas, por outro lado, quando a gente compara o judiciário brasileiro com outros judiciários, nós temos muito mais transparência, muito mais dados do que qualquer outro judiciário no mundo democrático. Então, você diz assim, não, os Estados Unidos, nós copiamos o nosso modelo institucional dos Estados Unidos. De fato, copiamos, mas obtenha dados do poder judiciário americano, norte-americano. Você não tem. Você tem, talvez, da Justiça Federal e depois, graças ao federalismo levado às suas últimas consequências, você tem dados em cada um dos estados, mas você não tem esses dados como nós temos aqui no Brasil, que são dados que o CNJ vem publicando. A publicação Justiça em Números, ela é ininterrupta desde 2005 e vem sendo aperfeiçoada. Tem defeitos? Tem. Tem questões que são aplicadas e que apresentam problemas? Eu acho que tem. Você quer um exemplo? Por exemplo, a questão da produtividade dos juízes. É uma questão que sempre me incomodou muito, e quando eu estava no departamento de pesquisas, eu queria mudar e não conseguia, eu me sinto assim um fracasso nessa questão. Por quê? Eu acho que eu não posso medir produtividade
com uma régua única. Por que eu não posso, Gonçalo? Porque uma vara, por exemplo, de família, uma vara de infância e juventude, ela não pode ter a mesma rapidez que tem, por exemplo, uma vara que mexe com questões fiscais. Não dá para ter. Não dá para ter e não terá nunca. E, aliás, ao contrário, quando eu estou muito interessada em questões da infância e juventude, sobretudo em crimes de violência sexual. Eu acho que quando essa vara ela é rápida, ela não está cumprindo seu papel, porque ela não está ouvindo como deveria ouvir a criança ou o adolescente vítima. Eu não posso comparar isso com uma outra vara. Então, como é que eu uso a mesma régua? Eu tenho que ter réguas diferentes, eu tenho que medir de formas diferentes. Eu acho que isso é fundamental. É verdade. E nisso estamos vendo aí a questão, inclusive hoje, das escolas da magistratura. A professora debate tanto a forma de recrutamento de novos juízes, né? E parece que há ainda muita carência e carece de mudanças nesse aspecto. Precisa mais de política afirmativa, cotas. O que precisamos mudar nesse processo todo de recrutamento de novos juízes? Pois é, eu acho que você está tocando num ponto que eu acho que é assim, o ponto mais capital de tudo. O recrutamento, na verdade, ele tem se baseado desde sempre quase que na possibilidade daquele candidato ter decorado o Código Civil, o Código Penal e saber isso de uma forma exemplar, aí ele entra. E aí a questão da vocação, ela não é medida, a questão de como é que ele vai se comportar também não é medida, porque você sabe que até o tempo probatório é quase que, desculpe a franqueza, não apenas no judiciário, mas no serviço público como um todo, ele é muito mais uma formalidade do que uma realidade, não é? Eu vejo na minha universidade, nenhum professor, depois que entra num concurso, que é de mérito, tudo isso eu concordo, se depois ele não tem um desempenho alto, ninguém manda embora. Entrou, lá ficou, e se é um juiz que estuda, que é esforçado, que cria uma escola da magistratura com abertura, ou se aquele que não fez nada, todo mundo é avaliado igual, certo? Então, o grau de merecimento, ele é medido de uma forma, ou pelo tempo, ou um merecimento que tem muita de influência política, não tem, de fato, merecimento, né? Então, outra questão que eu acho, inclusive, que deveria ser pensada nessa questão do recrutamento. Você acha que o juiz que atua num juizado especial tem que ter a mesma cabeça de um juiz que atua numa vara da justiça chamada comum, no juízo comum, como diz o doutor Kazuo Watanabe? A dinâmica é totalmente diferente. Exatamente, tem que ter duas cabeças diferentes. Eu não posso pensar que é o mesmo juiz que uma hora ele usa uma toga, não sei de que jeito, e vai para uma justiça que é adversarial. E depois ele vai para uma justiça que é consensual. Como é que pode? E depois você tem resoluções do CNJ que dizem que você tem que ter um esforço de conciliação. Como assim? Se toda a formação em direito ela é uma formação basicamente adversarial. Ela não é consensual. E a cultura que nós temos, isso vale para os advogados, isso vale para o Ministério Público, isso vale para os juízes, vale para todo mundo. É uma cultura adversarial, é um jogo de soma zero, você ganha e eu perco. Como é que eu posso pensar numa questão de pacificação, de conciliação, que, inclusive, teria que ser baseada num outro tipo de personagem, não pode ser no mesmo personagem. Agora, os tribunais têm coragem,
ou o CNJ tem coragem de pensar em duas carreiras distintas? Olha, o juizado especial, eu me lembro da primeira pesquisa que eu fiz com o Dr. Kazuo Watanabe. Quem é que ia para o juizado especial? É uma justiça considerada pelos próprios tribunais como de segunda classe. Vão para lá quem? Os juízes mais problemáticos, aqueles que estudam menos, não sei o quê, porque era visto como de segunda classe. Eu não sei hoje como está, porque essa pesquisa já tem algum tempo que nós fizemos, mas era uma questão que contrariava toda a filosofia. Você, Gonçalo, que gosta de filosofia, contrariava toda a filosofia que criou a ideia de um juizado, primeiro chamado de pequenas causas e depois um juizado especial. Quer dizer, contrariava essa filosofia. Essa filosofia não é a filosofia adversarial, é uma justiça de pacificação, de convivência, de um jogo em que todos ganham. Não é aquele jogo, como a gente dizia, um jogo de soma zero em que um ganha e outro perde. Professora, o totalitarismo se instalava historicamente através de revoluções, golpes armados e tudo mais. Hoje, percebe-se a tentativa, penso eu, de efetivá-la através de uma certa desmoralização das instituições e poderes. Se a senhora concorda com essa minha afirmação pessoal, como as instituições de controle devem se comportar frente a isso? A Procuradoria-Geral da República, qual é o seu papel frente a essa questão que muito preocupa atualmente o Poder Judiciário como um todo? Gonçalo, toda a literatura mais contemporânea mostra que, na verdade, as formas de desgaste da democracia e de risco muito próximo de ou autoritarismo ou de totalitarismo não são mais... essa passagem não se dá mais como até no século passado, certo? No século passado se tratava de um golpe que provocava um rompimento da ordem constitucional e a criação de uma nova ordem que não se baseava nos direitos, não se baseava na liberdade e daí por diante. Hoje, o que nós temos é essa possibilidade de você minar, você vai minando as instituições. Então, as instituições vão perdendo a sua identidade. Você se referiu à Procuradoria-Geral da República, eu vou me referir a várias outras instituições de controle que, na verdade, são instituições de Estado e não de governo. Essa separação entre instituição de Estado e instituição de governo, essa separação é básica, porque quando você tem a instituição de governo, significa dizer que você está partidarizando a instituição, você está politizando a instituição, você está fazendo com que essa instituição se enfraqueça. Quando ela é de Estado, ela é uma instituição que não depende do governo daquele momento. É uma instituição que tem que exercer suas atribuições independentemente do governante. Você falou da PGR, você tem toda a razão, quer dizer, nós tínhamos uma PGR antes da democracia que era inteiramente controlada pelo executivo, até do ponto de vista legal. O que é que nós temos? Nós temos a PGR hoje como uma instituição de Estado. Ela tem se comportado como tal? Você mesmo está levantando a hipótese que não. Não é? Na medida em que ela não exerce as suas funções de controle, ela está se enfraquecendo. Da mesma forma, a Controladoria-Geral da União, a Polícia Federal, e por aí nós vamos. Nós temos uma série de instituições de controle. Você pode lembrar que, neste momento, nós temos tido, pelo menos, reações mais visíveis por parte do Supremo
e da mídia. E talvez um pouco do Senado, certo? Fora isso, nós estamos vivendo um momento de altíssima preocupação. Preocupação por quê? A democracia foi dificilmente, arduamente conquistada. No entanto, você tem muitas intenções ou muitas atitudes que minam isso. E que, ao minar, você vai enfraquecendo aquilo que sustenta a democracia, que é o grau de institucionalização que você tem dessas instituições que são instituições independentes. Ou seja, se eu quiser controlar a mídia, eu estou já minando uma base da democracia. Se nós tivermos a possibilidade de criticar o judiciário, de minar as atribuições do judiciário, mais uma vez nós estamos fazendo isso. Então, é um momento muito grave que nós estamos vivendo no país. Por quê? Porque isso está acontecendo, além do Brasil, de vários outros lugares. Basta olhar a Hungria, veja o que está acontecendo na Argentina. Enfim, esse movimento tem se espalhado de uma forma muito grande. É como se eu dissesse, esse risco é um risco global. Agora, cabe a nós defendermos a nossa democracia, certo? Eu não posso sair por aqui lutando a favor da democracia da Hungria, mas eu posso alertar sobre os riscos que a democracia brasileira vem correndo. Professora Liliane, gostaria de chamá-la para o centro do debate também e possibilitar o enriquecimento deste próprio debate com uma pergunta da senhora para a professora Maria Tereza. Fique à vontade. Que bom, então. Vou fazer uma questão, professora Maria Tereza, mas é uma questão mesmo. Eu queria te ouvir um pouco sobre uma preocupação que eu tenho tido nesses tempos difíceis, né? E, assim, como eu trabalho com política pública, eu tenho me preocupado muito do tamanho do descumprimento da Constituição de 88 pelo Executivo. E, assim, gostei da sua posição do protagonismo e não do ativismo, acho que é isso mesmo, já que precisa ser provocado, já até tinha falado isso com o Gonçalo numa outra vez. E, assim, a minha preocupação é que o judiciário tem agido, até certo ponto, como um muro de contenção na retirada de tantos direitos, né? E não sei nem se na retirada, mas de impedir que esses direitos se realizem. Mas, assim, minha preocupação é até que ponto que essa independência dos poderes, o judiciário pode ser realmente o guardião dos direitos afiançados na Constituição de 88. Estou vendo com muita apreensão a definição do marco temporal, estou vendo com muita apreensão a definição dessa PEC, não é mais uma PEC, né, de redução de gastos, porque ela inviabiliza políticas públicas. Então, assim, agora a reforma administrativa, que vai ser mais uma questão muito importante, que a gente vai ver um retrocesso. O Estado brasileiro, principalmente no âmbito do Executivo, vai voltar a ser de novo um cabide de emprego, assessores em concurso, enfim, né, toda essa situação. Então, assim, o que eu queria que a senhora falasse um pouco o judiciário pode ir mais do que já foi, ou ele precisa que o movimento venha da sociedade para ser provocado, porque eu acho que precisa ir mais, porque senão nós vamos perder tudo. Então, tudo que conquistamos na Constituição de 88, que, só para eu concluir, nem foi tanto assim, acho que a gente conquistou mais promessas do que verdades, mas conquistamos, e assim, perder também seria muito ruim. Professora Liliane, muito obrigada. Eu também compartilho a sua preocupação e a sua angústia, porque eu acho que nós estamos vivendo momentos muito sensíveis
e que, se nós não tivermos a sociedade mais organizada, esse retrocesso, ele está ali na porta. Não é que ele está longe, ele está ali na porta. Então, eu concordo com a senhora, professora, inteiramente, sobretudo nessa questão das políticas públicas. As políticas públicas, se a gente pensar, por exemplo, política pública na área da saúde, tivemos uma redução brutal. Política pública na área da educação. As propostas que foram feitas de escola sem partido, escola em casa, tudo isso são retrocessos muito graves. Agora, eu acho que a senhora tem toda a razão. O judiciário sozinho não vai ser o grande herói dessa história, nem pode ser. O que nós temos é pensar em duas forças que eu acho que são muito importantes. Uma é a mídia. A mídia tem tido um papel extremamente relevante. E outra, a sociedade civil organizada. Ou seja, como é que as organizações sociais têm reagido a isso? Como é que essa ideia de que... Outra coisa que me preocupa muito agora, professora, é o seguinte: nós estamos quase que naturalizando essa ideia de conflito permanente, de radicalização. Então, nós perdemos esse senso de pluralidade, da aceitação da diversidade, porque aqui virou tudo assim, ou é esse candidato ou é aquele candidato. Como assim? Como assim? Nós não temos mais o respeito à diversidade, à pluralidade, a ideia de que as questões não se resolvem, porque uma das questões básicas da democracia é que a democracia é o reino da palavra, é o reino do acordo, é o reino da conciliação, é o reino em que eu respeito o outro. Eu sei que se eu for uma minoria hoje, amanhã eu posso me transformar em maioria, e não é ideia, ao contrário disso, do inimigo. Então, não tem conversa. Um é inimigo, ele não é mais adversário, ele é inimigo. Essas duas palavras se contrapõem frontalmente. O inimigo é aquele que eu quero abater, quero derrotar, se possível matar. O adversário é aquele que está numa posição diferente da minha, mas que eu tenho um diálogo com ele, eu posso conversar. Então, não é o reino do tudo ou nada. Então, outra questão que eu acho importante, sabe, doutora Liliane, é a seguinte: como é que nós podemos pensar que toda essa questão da corrupção foi transformada numa questão contra a política? Como é que a corrupção, por outro lado, ela também retirou recursos das políticas públicas? A corrupção não é só que ela encheu o bolso de algumas pessoas, de alguns políticos, de alguns dirigentes. O gravíssimo da corrupção é que ela tirou dinheiro da educação, ela tirou dinheiro da saúde, ela tirou dinheiro da infraestrutura. É uma coisa inaceitável que a gente viva num país em 48% da população não tem acesso à rede básica de esgoto. Quer dizer, entra na sua cabeça que um país rico como o Brasil, com tantos recursos naturais, quase metade da população vive sem água encanada e sem esgoto? Não entra. Quer dizer, nós então chegamos numa situação em que nós temos, o último dado que eu li, 40 milhões de desempregados, vivendo de uma forma que não é uma forma digna. A senhora fala de direitos. Quer dizer, que direitos essas pessoas têm? O que a pandemia nos fez descobrir? Que nós temos os invisíveis. Queridos, falar em invisível é pessoa que não tem o direito civil mais básico, é não ter uma carteira de identidade, não ter um nome, não ser uma pessoa. Ele é um invisível, ele não existe do ponto de vista da ordem pública, da ordem civil. Quer dizer, isso é uma questão que nós não podemos nos perdoar. Nós, enquanto pessoas que somos
da elite, não pelo dinheiro, mas da elite pela educação. Quer dizer, um é juiz, outro é desembargador, outro é professor, eu sou professora também. Quer dizer, nós temos pessoas que sequer têm nome. Não ter nome é não estar nem habilitado para demandar uma Bolsa Família, seja ela o nome que ela tiver. Não está habilitado e não existe. Que situação é essa? Aproveitando a pergunta da professora Liliane, tremenda, que muito contribuiu para o nosso trabalho, e na esteira ainda dessa mesma pergunta, professora Maria Tereza, esse novo judiciário fundado com o constitucionalismo democrático, vamos dizer assim, com papel ativo na vida coletiva, sendo coautor, inclusive, de políticas públicas, está aparelhado para tal ainda. E o que é mais preocupante, seus membros, especialmente nas instâncias mais singelas, têm consciência da necessidade de um maior referencial teórico, especialmente com conteúdo das outras ciências, como humanas e sociais. O aparelhamento como um todo, não só em termos estruturais, mas em termos humanos, esses juízes têm a consciência de, cada vez mais, nessa dinâmica que estamos passando, se aparelhar em termos de conhecimento, em termos de referenciais teóricos? Olha, aí depende muito mais dessas escolas da magistratura. Viu, desembargador? Isso esse tipo de atividade é uma atividade que prospera em quantos tribunais? Quantos tribunais têm a coragem, porque se trata de um ato de coragem, de fazer uma sessão como essa que nós estamos vivendo, aberto a críticas? Quantos tribunais têm coragem de fazer isso? Eu estou chamando de coragem, hein? Eu não estou chamando de iniciativa, não. Estou chamando de coragem, porque se trata de falar o seguinte: você pode bater em mim, que eu vou entender que você está batendo em mim, posso discordar, mas você tem direito de criticar. Quantos tribunais fazem isso? Eu queria saber. Você sabe, Gonçalo, quantos fazem isso? Não eu tem tenho ideia. São pouquíssimos. São pouquíssimos. Pois é. Então, enquanto isso não acontecer, nada vai mudar. Sabe por quê? As pessoas têm tendência a se acomodar. Elas têm um belo salário, um salário muito mais alto do que da média da população, do que da média do serviço público. Então, por que elas vão se incomodar com críticas? Por que elas vão se incomodar com aquilo que existe de fato na realidade? Com essa pobreza, com esse desemprego, com essa gente que está sem direitos, com essa gente que não tem trabalho, que não tem mais esperança. Por que vão se incomodar com isso? Se eu posso viver na minha redoma. Então, é uma pergunta que dói. Mas se nós não quisermos quebrar essa redoma, se nós não quisermos abrir a porta do judiciário para aquilo que a realidade está clamando, pedindo, nós vamos ter no futuro, e não é muito distante, um judiciário que está sujeito a desaparecer. Com as atribuições que tem hoje, né? Concordo com a senhora, inclusive, há uma tendência a entender que o necessário prestígio do judiciário no exercício de sua autoridade acaba sendo maculado pelo excesso de críticas recebidas no mundo conectado, né? E aí exige-se, com certeza, um preparo maior dos juízes, ao invés de serem refratários às críticas, mas corresponderem a essas demandas, se explicar e aproveitar esta oportunidade que o ambiente conectado, né, lhe dá para responder a essas mesmas críticas, explicando o seu ponto de vista. Mas, professora Maria Tereza, eu gostaria de passar a palavra ao desembargador Marcos Machado para uma pergunta também, desembargador. Obrigado, Gonçalo. Professora Maria Tereza, eu, quando promotor de justiça, acabei envolvido em pesquisas e alguns textos
que a senhora desenvolveu, especialmente sobre a atuação social do promotor de justiça, me levou a buscar a compreensão do que seria proteção social, e eu entendi, graças à orientação da professora Liliane, que deveria ser um pressuposto da atuação do Ministério Público. Mas hoje, na magistratura, e nesse quadro que nós estamos aqui pretendendo apresentar a magistratura de Mato Grosso, mas com extensão nacional, quais seriam os atributos, dentro dessa visão, dessa ótica social, do juiz ou de um juiz ideal nessa sociedade líquida que nós vivemos? Doutor Marcos, é muito difícil da gente falar de como seria o juiz ideal. É difícil responder essa pergunta, é muito difícil. Eu acho que ela coloca problemas que são problemas que têm que ser enfrentados. Certamente o juiz de hoje não pode ser o juiz do século XIX. Não é o juiz que se contenta com aquilo que está escrito nos autos. Tem que ser um juiz que aquilo que nós dizíamos para o doutor Gonçalo, é um juiz que abre a porta e vê o que está acontecendo na sociedade. Eu sempre me preocupei no Ministério Público com a possibilidade que eles têm, aliás, de fazer termos de ajustamento de conduta. Por quê? Com esses termos, eles acabam atendendo demandas sociais sem estar submetidos à judicialização de um processo que todos sabem leva anos para ser resolvido, né? E desde o Rui Barbosa já se sabe que uma justiça lenta não é uma justiça, né? Mas voltando à sua questão, como é que nós podemos pensar nesse juiz? Acho que um primeiro passo é pensar que nas escolas da magistratura os juízes deveriam ter aulas de realidade social. Não dá no mesmo, é uma questão que sempre me preocupou também, ser juiz em Mato Grosso e ser juiz no Rio Grande do Sul, ou ser juiz no Ceará. Eu acho que os juízes tinham que ter ideia do lugar em que eles estão operando, quais são as fragilidades deste lugar, quais são os grupos vulneráveis neste lugar. Porque aí as decisões elas estão mais bem amparadas. Não são decisões que simplesmente porque está aqui no meu catálogo e eu vou responder dessa forma. Então, a professora Eliane estava lembrando, é um marco legal, são os direitos. Eu posso tratar dos direitos do trabalho, por exemplo, eu sei que não cabe a vocês, é de outro tribunal, da mesma forma que eu tratava dos direitos do trabalho antes da pandemia, antes de eu ter esse volume enorme de desempregados que nós temos, de justiça de trabalho informal que nós temos. Quer dizer, o trabalho informal hoje está quase que superando o formal. Quer dizer, como é que eu posso lidar com essa realidade desconhecendo o que está acontecendo na realidade? Quer dizer, há juízes que não leem jornal, há juízes que não sabem o que está acontecendo, há juízes que não sabem o que o Poder Executivo está fazendo, o que o Ministério da Saúde, que mudou 500 vezes, está fazendo. A liturgia do cargo que a gente exige dos órgãos públicos, ela não é aquela liturgia de ficar fechado na redoma. É a liturgia do cargo que impede, sim, gestos indecentes. Isso ela impede. Mas ela não impede que se olhe para a realidade, porque o juiz tem obrigação de saber em qual realidade ele está atuando e por que nessa realidade ele tem que vir a ser muito respeitado. Respeitado não porque ele dá decisões que agradam A, B ou C, mas respeitado porque ele tem sensibilidade às questões que, de alguma forma,
fazem sofrer a sociedade, sobretudo os grupos mais vulneráveis. Se me permite, só uma questãozinha. Claro, professora Liliane, vamos lá. Então, professora Maria Tereza, gostei muito de ouvir, porque minha ideia é trabalhar um pouco a questão dos juízes no município, compreender o município. É tão importante, para além das grandes questões, acho que o juiz entender o que acontece no município, não é só de ler jornal, mas é de conversar, de entender a dinâmica, sabe, das necessidades do município, o que os poderes podem dar de resposta, né? Acho que se a gente conseguir provocar essa discussão dos poderes lá no município, eu tinha um sonho de investigar os prefeitos de primeiro mandato, principalmente aqui em Mato Grosso, porque prefeito de primeiro mandato é difícil, né? Porque eles não aprendem política na escola, não aprendem política pública na escola, então, via de regra, eles entram fazendo muita coisa errada no primeiro, no segundo ano, no terceiro ano começa a sentar um pouco, no quarto ano, quando ele já começou a identificar como funciona a máquina, ele já está saindo ou indo para a reeleição. Mas eu vejo que o juiz do município também tem esse papel, sabe? Acho que, assim, é importantíssimo, até para a garantia dessas políticas públicas, para que elas funcionem exatamente para a demanda de cada município, porque os municípios não são iguais, né? Então, acho que assim, acho que eu vou estender o meu sonho de investigar também a questão do judiciário nos municípios. Liliane, você tem toda a razão. Eu acho que é exatamente isso. Uma vez eu fiz um trabalho para a Open Society que era sobre acesso à justiça. E a minha primeira conclusão era o seguinte: nós temos que estabelecer um índice de vulnerabilidade dos municípios, porque não dá no mesmo atuar no município que tem um IDH alto e no município que tem IDH baixo. IDH é uma medida, é um índice que ele não mostra tudo, mas ele mostra alguma coisa. Quer dizer, a qualidade de vida dos municípios é muito diversa entre si. Então, se você pensa no judiciário, seria tarefa primeira de um presidente de tribunal saber, naquele tribunal, quais são as prioridades daquela sociedade em que ele está instalado. Quais são as prioridades? Elas não são idênticas em todos os municípios. Não são idênticas. Eu tenho ou não tenho sem terra, eu tenho ou não tenho ocupação irregular, eu tenho ou não tenho um grau muito alto de falta de saneamento, eu tenho ou não tenho escolas suficientes, tem professor, não tem professor. Então, eu acho que qualquer política pública, ela só tem condições de provocar impacto se ela parte de um diagnóstico correto. E esse diagnóstico depende de que se atue no município. E quando você vai para o município, você tem que olhar nos bairros deste município. O município também não é todo igual. Nós temos uma diversidade que é muito grande. E talvez uma das questões do CNJ, eu vou voltar à sua primeira questão, Gonçalo, é porque o CNJ atua sem levar em consideração a imensa diversidade que é este país. Eu tenho cada vez mais dificuldade de falar em Brasil. O que é o Brasil? O Brasil é Mato Grosso? O Brasil é agroindústria? Ou o Brasil é o desemprego? O que é o Brasil? Eu não sei. O Brasil é muito diverso. E enquanto nós não olharmos essa diversidade e não tentarmos subir esse patamar, que esse grau de desigualdade é muito grande. Quer dizer, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. A distância entre aqueles que têm muito e aqueles que não têm nada é muito alta. Enquanto nós não respeitarmos essa realidade e tentarmos atuar em relação a essa realidade para tentar torná-la uma realidade menos incivilizada, porque isso não é civilizado, nós não estamos cumprindo o nosso papel. O nosso papel é exatamente esse, é de elaborar diagnósticos
e, a partir desses diagnósticos, formular políticas públicas que tenham impacto. Não dá para abraçar tudo de uma vez. Por isso que nós temos que estabelecer prioridades. Que assim seja, professora Maria Tereza. Finalizamos aqui mais um encontro do Magistratura e Sociedade. Hoje conversamos com a professora pós-doutora Maria Tereza Sadek. Obrigado, professora, pela sua gentileza em participar do programa. Aproveito o momento para fazer as vossas considerações finais. A minha consideração final é o seguinte, que vocês têm o dever de expandir esse tipo de prática para outros tribunais, porque isso faz com que os juízes tenham uma nova cabeça, uma cabeça mais aberta, uma cabeça mais próxima daqueles que ele vai, de alguma forma, lidar. Meus parabéns para vocês, eu fiquei muito contente com esse diálogo que nós estabelecemos. Professora Liliane, meu forte abraço. Professor Gonçalo, meu forte abraço. Professor Marco, meu forte abraço. E eu quero homenagear essa iniciativa. Uma iniciativa que tem que ser expandida, que ela não pode ficar restrita a Mato Grosso. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professora. Não, eu que agradeço. Professora Liliane Capelé, muitíssimo obrigado também por mais esta oportunidade de conversar com a senhora. Mês passado, a senhora foi nossa entrevistada e hoje nos acompanha nesta entrevista também uma participação efetiva, abrilhantando sempre o nosso programa aqui, Magistratura e Sociedade. O tempo é seu, professora, para fazer suas considerações. Olha, eu só tenho a agradecer. É um prazer ouvir a professora Maria Tereza outra vez. Que bom tê-la aqui conosco, mesmo que online. Então, quero agradecer. Acho que esse programa vai ter muita interface mesmo da magistratura com a sociedade. O seu intento está sendo alcançado. Então, obrigada pela participação e pelo prazer de estar nesse dia aqui com vocês. Lembramos que contamos sempre com a presença de ambas aqui nos próximos programas também. Ok. Desembargador... É só convidar. Isso, vão ser convidadas, com certeza. Nós que ganhamos sempre. Desembargador Marcos Machado, obrigado por nos acompanhar neste programa. A palavra está com o senhor para a finalização. Bom, Gonçalo, eu gostaria de mais uma vez lhe parabenizar pelas suas incisivas perguntas, lhe agradecer por ter aceito esse desafio. E agora, com o endosso da professora Maria Tereza Sadek, vamos dar continuidade e ampliar os nossos horizontes. E meu agradecimento à nossa equipe, seja a nossa equipe de TI e a nossa equipe de comunicação, que tanto nos ajuda a realizar esse programa. É isso aí, agradecemos a todas e todos. Até o próximo programa.